Pentecostes, amém? Batismo no fogo. O Pentecostes tirou-nos da era da lei e introduziu-nos da era da graça. Amém? A era da lei era o esforço humano para tentar fazer algo para Deus. A graça é Deus fazendo em nós. E é Deus também fazendo por meio de nós, não por nossa força, não por nossa violência, mas pelo Espírito Santo. Eu quero ser muito breve. Espero levar uns 20 minutos. Ao menos que o Espírito Santo queira mudar isso. Já mudou um pouco? O ofertório depois, amado. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quero que encontremos a Trindade aqui. Já falei, já ministrei sobre isso, mas a repetição é segurança para nós. Preste muita atenção. É essencial para as nossas vidas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio. Essa é a primeira semente da palavra. Começo. Criou Deus. Então não há começo, não há verdadeira criação, realidade de vida, se Deus não estiver agindo poderosamente. No princípio criou Deus os céus, não sei quantos céus, mas o céu. E você vai ver na Bíblia que praticamente o céu é Jesus. Amém, irmãos? O céu é Jesus. Se Jesus não estivesse no céu, tenho certeza que você não ia querer ir para lá. Mas porque Jesus está no céu, o céu é o que é, o céu. Criou Deus o céu e a terra. E você verá que na Bíblia, essa é a primeira menção de terra. Você verá na Bíblia, estudará a palavra de Deus e verá que terra fala de homem. É o pó, é o ser humano. Isso é algo tão sério que depois da queda do homem em Gênesis capítulo 3, Deus aparece ao homem pó e aparece a serpente Satanás, o mais astuto dos animais, Rossoni, e diz assim: serpente, você vai se rastejar e vai comer pó todos os dias da sua vida. Então você verá que aquela serpente do jardim do Éden se torna um dragão em Apocalipse, porque ela se alimentou do pó. O que é o pó? O pó é a obra do homem, da carne do homem, sem a ação do Espírito Santo de Deus. Versículo 2. E a terra era. Esse era é tornou-se. No original, ela tornou-se sem forma e vazia. Por quê? Porque se Deus criou o céu e a terra, Ele não poderia ter criado o céu e a terra sem forma e vazio. Quando você pensa em vazio, você pensa em Deus. Quando você pensa em deformidade, aquilo que não tem forma, você pensa em algo que foi construído ou algo que foi destruído. Satanás foi lançado à terra e Deus coloca o homem na terra. E quando Ele coloca esse homem na terra, a terra se tornou sem forma e vazia. E essa foi a obra de Satanás na vida do homem, torná-lo sem forma e vazio e em trevas. Todo homem que não nasceu de novo, ele é uma pessoa sem forma, vazio e em trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. E aqui, irmãos, a primeira menção, o Deus Pai já foi mencionado. Criou Deus, ainda que seja Pai, Filho e Espírito Santo, mas podemos separar. Primeira menção agora do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, o Paracletos de Deus, igual a Jesus. E o Espírito de Deus se movia sobre o quê? A face das águas. Ele estava sobre, ele não estava dentro. E é por isso que a terra
era sem forma, vazia e em trevas. Então aprenda isso. Qual é o ministério do Espírito Santo? Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto o Espírito Santo de Deus não penetra na vida de alguém, essa pessoa é uma terra sem forma, vazio e em trevas. O Espírito estava fora, se movia sobre a face das águas. As águas estavam misturadas, água doce e água salgada. Você verá na Bíblia que a água salgada, Deus separou a água doce da água salgada. Porque você verá na Bíblia que o mar é morte. Por isso que o mar entregará os seus mortos. Os espíritos demoníacos, ordens espirituais de anjos que se rebelaram, dizem em Apocalipse, que naqueles dias da grande ira do Senhor, eles sairão das profundezas do mar. Percebe que a Bíblia não está falando de criação de terra, mas está falando da restauração do homem. Impressionante, maravilhoso, glorioso. Versículo 3. Aparece Jesus e disse Deus, falou Deus. Quando Deus fala, Ele abre a sua boca e sai a palavra. E você verá em toda a Bíblia que a palavra é Jesus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Como é que João começa o seu evangelho em João capítulo 1, versículo 1? No princípio era o Verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é e sempre será Deus. João 1,14, e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Nessa porção nós aprendemos, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então como que Deus opera? Qual é a obra de Deus? Deus Pai fala a sua palavra. Deus Filho, a palavra de Deus Pai, que é o seu Filho, não pode voltar vazia. E o que acontece? Quando Deus Pai fala a palavra, o Deus Espírito Santo penetra onde há trevas, onde há vazio, onde há deformidade. E disse Deus, haja luz. E você verá que a luz na Bíblia é Jesus. Ele é a luz do mundo. Então quando Deus abriu a sua boca, falou a palavra, o Espírito penetrou em mim, você testificou e houve luz. E nós nascemos de novo. Meu Pai. A segunda menção da pessoa do Espírito Santo na Bíblia. Gênesis capítulo 2. No versículo 5, Deus diz que o Senhor não havia feito chover sobre a terra. Diz que o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. E Ele diz que não havia feito chover sobre a terra porque não tinha homem para lavrar. Ele já tinha explicado em Gênesis capítulo 1, 26, 27 e 28 por que criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou o homem à sua imagem e sua semelhança para contê-lo e para expressá-lo, dominar, governar sobre tudo. Inclusive sobre os répteis e os animais que se rastejam. Ordens espirituais da maldade.
Versículo 7. Diz que o Senhor Deus, e formou o Senhor Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala de Senhor, está falando da segunda pessoa da Trindade, o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Deus, uma mistura de pai e filho aqui, e o Senhor formou o homem do pó da terra. Eu gosto de imagem, porque imagem faz com que a gente não esqueça. É um fato. Imagens gravam. Então entenda, Deus tinha uma terra para expressar-se, para dominar nessa terra. A terra sem forma e vazia por causa da rebelião de Satanás e demônios que foram lançados à terra. E Deus tem um caso de amor com a terra, porque a Bíblia fala que terra é homem, é gente. E Ele manda esse homem para governar na terra. E diz que Ele forma, deita aí, pó. Pegou pó. A Bíblia diz que nós somos pó. E o nosso corpo, ao pó, como é pó, voltará. Né? Tem gente que fica tão preocupado com esse negócio de pó. Se deve cremar, se deve enterrar. Tenha certeza disso, seja lá o que for que você fizer. Esse corpo, de uma maneira ou de outra, é pó. E está lá. Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança, desenhando algo, pensando nele mesmo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E agora nós veremos aqui, irmãos, a segunda menção do Espírito Santo, ainda que não diga Espírito Santo, porque nós veremos que algo aconteceu aqui. Esse homem estava formado. Ele era um ser inanimado. Ele era um ser que não se movia. Ele não conseguia mover-se por si. Por que não havia? Porque ele era como essa matéria, como esse microfone, como essa caneta. Ele não se movia. E o que o texto diz? Soprou. Soprou. O que é soprar? Nós respiramos, não é isso, irmãos? Nós não respiramos? O que é respirar? É inspirar e expirar. Ele soprou. Eu creio que ele... Ok? Diz o texto que ele pegou aquele bonequinho e soprou em seus narizes. Nos 2 buraquinhos aqui. De um boneco. E é o milagre da vida. E o homem foi feito alma vivente. E a partir deste momento, a Bíblia diz no versículo 15 que esse homem que era um bonequinho, que Deus expirou, ele se tornou uma alma vivente, ele recebeu fôlego de vida, ele começou a se mover. Sem o sopro, ele não tinha vida. Pastor Nadinho quer dizer isso. Que mais do que Deus nos ensinar como Ele criou o homem, mais uma vez Ele está dizendo como iria restaurar o homem. Gênesis 3, o homem morreu espiritualmente. Esse homem anda. Esse homem decide. Esse homem agora morto espiritualmente, porque ele deveria ter comido da árvore da vida. Ele era um ser que tinha, ele era
fôlego de vida, ele tinha uma vida, mas Deus queria que ele tivesse uma vida zoe, uma vida divina para governar a terra e expressar Deus. Esse homem morreu espiritualmente. Então, do ponto de vista humano, esse ser morto espiritualmente, ele anda, ele caminha para cá, ele vende, ele compra, ele gosta, ele desgosta, ele ama, ele odeia, mas aos olhos de Deus, esse homem, ele é um homem morto espiritualmente. Gênesis capítulo 3, esse homem morre espiritualmente. A promessa de Deus, ministério do Espírito Santo. Esse homem agora não tem relacionamento com Deus, porque Deus é Espírito. Deus. Você verá na Bíblia que vento é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ok? Por exemplo, tem tantos exemplos para dar de vento, mas eu já quero ir lá na ponta, em João 20. Jesus andou 3 anos com a sua equipe. Ele foi para a cruz. Nós pregamos domingo à noite aqui, Lucas 24, que Jesus, nesse momento, diferentemente de Pedro, de João, irmãos, ele fala do vento, ele destaca o vento. Lucas destaca que depois de Jesus ter soprado o vento espiritual sobre os discípulos que nós vamos ler, abriu-lhes o entendimento para compreenderem a palavra de Deus. Ou seja, é impossível compreender a palavra de Deus como deve ser compreendida, se não for por meio do vento do Espírito Santo. E para experimentar a compreensão da palavra de Deus pelo vento do Espírito Santo, Jesus ensina em Lucas 24, que precisa ser testemunha da morte e ressurreição, ou seja, a morte do velho homem e o surgimento de um novo homem. Sem novo nascimento, sem morte e ressurreição, é impossível experimentar a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é para quem já é casa de Deus, para quem já é habitação de Deus. Olha, irmãos, João 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, era um domingo de primícias. Paz. Diga para o seu irmão aí, paz. Por que paz? Porque agora Jesus tinha morrido e ressuscitado. Ele quebrou a guerra entre o homem, a criatura e o Criador. Ele derrubou a inimizade. A guerra, a inimizade que havia entre o homem, criatura e Criador, Ele destruiu pelo seu sangue. Ele pagou a nossa dívida. Ele apaziguou a ira de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela fé, tendes paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, você pode dizer, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. A igreja é aquilo que é enviado. Olha só, João destaca o envio, Lucas destaca em Lucas 24, não vão sem antes ficar. Diga assim, não posso ir sem antes ficar. O homem estava morto espiritualmente. Versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa a ser recebida. Eles receberam. Eu creio, irmãos, eu creio que aqui foi o novo nascimento. Eles se tornaram a casa do Espírito Santo. Por quê? Porque em Lucas 24, diz que depois deles terem recebido o Espírito Santo, Jesus soprou nova natureza. O espírito morto foi vivificado. Quando Jesus disse naquela manhã, Wellington, recebei o Espírito Santo e soprou, eu acredito que eles se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. A habitação de Deus, eles já poderiam adorar a Deus em espírito e em verdade. Já eram criação de Deus. Adão estava lá,
já era uma criação de Deus. Mas mesmo Jesus tendo soprado o Espírito sobre os discípulos, Jesus falou assim: não façam nada, fiquem parados, esperem a promessa do Pai. Já que estou diante de um morto aqui, você faz o que você quiser, né? Vou usar como um púlpito aqui. Olha agora Atos capítulo 2. Olha o Espírito Santo e o vento. Cumprindo-se o dia de Pentecoste. Um calendário humano de uma nação. E Deus usando aquela nação como um bonequinho. Para estabelecer aqui o seu quarto encontro da graça com a humanidade. O primeiro foi Páscoa. O segundo pães asmos. O terceiro primícia. O fato histórico da Páscoa. A libertação de um povo judeu do Egito. O fato profético que Cristo se tornaria o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. O aspecto pessoal. Eu estou justificado pela fé. Pães asmos. O fato histórico. Israel não podia comer pão levedado porque ele iria estragar na viagem. O fato profético. Cristo seria um pão asmo oferecido pelo Pai, puro, para se oferecer por nossos pecados, em santidade. O aspecto pessoal. Eu agora posso viver em santidade porque Cristo foi a minha santidade. Primícias. Primícias. O aspecto histórico. Pegava-se do primeiro fruto da cevada da lavoura, cortava-lhe e levava no templo. E apresentava ao sacerdote. Fato histórico. Aspecto histórico. Aspecto profético. Jesus seria as primícias da ressurreição. Naquele domingo ele ressuscitou. O fato pessoal, como Cristo se tornou a minha primícia, agora eu posso colocá-lo em primeiro lugar da minha vida e buscar o seu reino. Pentecostes, o aspecto histórico, a descida da lei no Monte Sinai, fogo. Pentecostes, o início da grande colheita, o aspecto profético, que nós, a igreja, seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. E que nós, a igreja, seríamos os instrumentos de uma grande colheita. O aspecto pessoal. Recebi poder e autoridade. Nesse dia de Pentecostes, cheguei. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio de onde? Veio do céu. Veio de Deus um som como de um vento. Eu posso lhe pedir um favor? Gentilmente, é possível você fazer um som como de um vento? Ok. Como é que você faria? Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Como é que você faria um som de um vento muito forte? Porque o texto diz que era um som veemente o quê? Veemente o quê? Impetuoso. Como é que você produz um som forte? Primeiramente você tem que fazer o quê? É o ato de respirar. O que é respirar? Respirar é inspirar e expirar. Então no mundo do Espírito aconteceu algo. Deus um dia soprou em Adão, ele morreu espiritualmente. E agora chega a época da igreja. A igreja está ali, Jesus disse, não façam nada, não se movam, sem vocês serem cheios do Espírito Santo. Eu imagino, irmãos, eu imagino assim no mundo do Espírito, o Pai. Vida Zoe. Labaredas de fogo, línguas estranhas. Todos se colocaram
juntamente com Pedro, em pé. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Oh! Colocar em pé. E aí começa, obrigado, príncipe. E aí começa o quê? A era da igreja. A era da igreja. A era da igreja começou como? O Espírito Santo, não o sopro da alma vivente, mas o Espírito Santo vivificando esse crente, primeiro para nascer de novo em João 20, e segundo, para agora receber poder. Não façam nada. Adão não podia se levantar, a igreja não podia se levantar, ninguém pode trabalhar para Deus, ninguém consegue produzir frutos, ninguém pode conhecer as coisas de Deus espiritualmente, se não receber a plenitude, o vento. Oh, ei, amigo, poderá acontecer alguma coisa nesse cemitério? Pô, é um cemitério, é um vale de ossos secos. Já foi cantado, não pedi nada para Carol, para o Diego, é o Espírito se movendo. Eles só cantaram sobre o vento. Acredite nisso, querido. É impossível, antes de uma grande chuva, não haver vento. O que Jesus disse em João 3, Silvana? Oh, o que é nascido de Deus, como é que ele é? É como o vento. Explica o vento. Quem aqui consegue explicar o vento? Você sabe onde o vento nasce? Você sabe onde o vento morre? Não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu experimento o vento. Não é assim quando você coloca o seu lençol lá no... Hein, minha querida? Não é assim quando você coloca o lençol lá para secar? Você experimenta o vento. Ontem eu fui fazer uma carninha para minha família. Eu precisei de... Eu coloquei o jornal, acendi o fogo, palitinho, e aí ó... E aquelas brasas começaram a esquentar, a encandecer, e uma foi pegando fogo na outra, e foi queimando, 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 queimando. Porque esse é o ministério do Espírito Santo, é o ministério de poder que aquece o crente, ele purifica o crente, ele santifica o crente, ele ilumina o crente, ele torna o crente útil. Percebeu? O ministério do Espírito Santo. Uma igreja que se multiplica é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma célula que está acontecendo coisas que nós não explicamos lá. A igreja está querendo de novas metodologias. A igreja está querendo novas músicas. A igreja está precisando, segundo o coraçãozinho dela, de algo novo. A minha igreja está chata, Daniel. É sempre a mesma coisa. Precisamos fazer algo diferente. Nós precisamos de uma dinâmica nossa nos nossos cultos, porque eu estou enjoado. Eu quero te dizer, nós não estamos precisando de uma dinâmica nova. Nós estamos precisando de um dínamo. Nós estamos precisando de uma dinamite. Nós estamos precisando que o poder seja revigorado no nosso interior e ele comece a fluir de dentro para fora. É disso que nós estamos precisando. Por isso tantos da igreja dizendo: o meu tempo nessa igreja, o meu tempo naquela igreja terminou. Sabe por quê, irmãos? Porque sem o fogo do Espírito Santo, obviamente, nós nos tornamos crentes frios e gelados. Amém? Amém? Eu não tenho mais nada a dizer.